A área plantada de sorgo em Minas Gerais cresceu mais de 16% em relação ao ano passado. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, teremos uma produção acima de 30% este ano. E para falarmos mais sobre a cultura do sorgo, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Fernando Giuliatti, formado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras e doutor em genética e melhoramento de plantas. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Agro Paranaíba. Bom dia, amigos do Agro Paranaíba, estamos aqui para conversar um pouco sobre a importante temática que é a cultura do sorgo, uma alternativa para o produtor do Triângulo Mineiro e também Alto Paranaíba. Professor, o que tem impulsionado, então, esse aumento do cultivo do sorgo aqui no estado? Logicamente, existem os desafios climáticos, chamado estresse hídrico, redução de chuvas, após a cultura da soja, que é a cultura principal, a cultura de verão, vem a chamada safrinha. E o sorgo é uma cultura com vocação para a safrinha, com um período hídrico mais restrito, e é uma planta tolerante à seca. Perto do milho, o sorgo tem tolerância. Então, daí a sua utilização para os produtores com menor risco de corte de água e redução de produtividade em relação ao milho. E é de um ciclo mais curto também. Sim, tem vários aspectos importantes na utilização do sorgo. O sorgo tem várias finalidades de uso, desde o sorgo granífero para grãos, o sorgo forrageiro para a produção de forragem, o sorgo também para cobertura vegetal, ele pode ser usado como planta de cobertura, e também o sorgo vassoura e o sorgo sacarino, para atender à produção de álcool. Nessas utilizações diversas, importante a precocidade, porque menos tempo no campo, menor estresse das intempéries climáticas e maior teto produtivo. Professor, você deve ter ouvido muito, né? Essa pergunta, para que serve o sorgo, né? O sorgo tem muitas utilizações no dia a dia do produtor e também da própria sociedade. O grão do sorgo ele é rico em carboidratos, tem proteínas que podem ser utilizadas no processamento da indústria de rações e até na alimentação humana. O sorgo é originário da África. Na África ele é utilizado na alimentação humana, o grão do sorgo. Então, temos também o colmo do sorgo, pode ser industrializado porque ele tem açúcares, açúcares monossacarídeos, tipo a frutose, que vai produzir o álcool também. E, logicamente, tem até o sorgo vassoura, Curiosidade, quem é do tempo aí, na década de 70, 80 e 90, sabe da utilização do sorgo para fazer vassouras no campo. Interessante. Professor, num comparativo, lógico que ele vai colocar na balança, e a questão financeira também, O produtor vai escolher a segunda safra entre plantar milho e sorgo, e ele tem escolhido muito o sorgo. De certa forma, o investimento também é menor? Exatamente. O custo de produção do sorgo é menor que o do milho. A própria semente do sorgo, perto da semente de milho, normalmente se usa milho híbrido, também temos sorgo híbrido, o custo é menor. A exigência do sorgo também em água, não precisa da irrigação, como o milho, na segunda safra, na safrinha precisa, na maioria das áreas aí de estresse hídrico. Adubação, o sorgo é menos exigente também no NPK, no nitrogênio, fósforo, no potássio, em relação ao milho. Agora, em relação a pragas, doenças, as duas culturas têm as mesmas exigências no controle de lagartas, desfolhadoras, no controle de pulgões, controle também de doenças que ocorrem no sorgo e no milho, embora são doenças diferentes. Em termos de rentabilidade? A rentabilidade do sorgo ela é menor que a do milho em termos de produtividade por área, mas nós temos aí, lógico, pela própria arquitetura da planta, que o milho se aproveita a espiga e coloca 70, 80 mil plantas por hectare. A população de sorgo pode chegar nesse número, produz uma panícula. A panícula é menos compacta do que a espiga, então o volume de produção é menor, mas também com menor custo, com maior tolerância seca, resistência às intempéries climáticas, como falta de água, e também
se ocorrer altas temperaturas, o sorgo é bem mais resistente a temperaturas altas que o próprio milho. E a raiz do sorgo, ela aprofunda muito, ela desce e vai buscar água em profundidades que o milho não consegue retirar. E tem um espaçamento diferente também no plantio? Sim, os espaçamentos. O milho hoje, nós temos um milho chamado adensado, que vai de 50 centímetros, mas pode chegar até 80. O sorgo, normalmente, fecha o espaçamento entre 70 e 80 centímetros, mas pode-se usar também a 50. A questão é justamente a anatomia da planta, a fenologia da planta do sorgo, que faz com que o volume de grãos, quando a produção é o produto a ser buscado é o grão, o volume, pela própria anatomia da planta, que é uma panícula, produz menos que o milho. Mas se atinge aí tranquilamente, com bastante zelo, cuidado, 4, 5 mil quilos por hectare, né, e milho, a gente sabe, chega a 5, 6 toneladas por hectare. Então, é possível chegar perto do milho com uma boa variedade de sorgo, mais compacta, mais precoce, com panículas maiores. Aí é importante a escolha da genética do sorgo, a chamada escolha da semente, para chegar próximo aos tetos produtivos que o milho também alcança na segunda safra. O senhor falou da produção de etanol através do sorgo também. Era uma expectativa muito grande, vem sendo gerada também, mas é uma outra variedade de sorgo específica para a produção de etanol. Mas isso, por enquanto, assim, não atingiu o país todo ainda, né? O sorgo chamado sorgo sacarino, se para o sorgo granífero se aproveita a panícula, né, os grãos, no sorgo sacarino aproveita o colmo. O colmo tem rico em açúcares, vai virar álcool depois no processo de fermentação na indústria. Existe uma demanda crescente no país, mas a genética ainda do sorgo sacarino não está tão bem desenvolvida como a genética do sorgo granífero, para grãos. Então, falta ainda o melhoramento de plantas, né, os melhoristas desenvolverem genótipos precoces, de porte mais baixo, para não acamar, não tombar, não quebrar, e com precocidade na produção do açúcar no colmo. É questão de genética e melhoramento, e isso já está acontecendo no nosso país. Em breve, eu acredito que o sorgo sacarino vai ser uma opção para a indústria canavieira quando a matéria-prima da cana está restrita no campo. Entendi. Aproveitando a presença do senhor aqui, a produtividade do milho está muito boa, né? A gente está aí em plena colheita, né, da segunda safra do milho. O senhor tem visitado aí várias propriedades. Realmente o produtor está feliz nesse momento. Sim, quando se tem uma boa genética, um bom manejo, se faz as tarefas mínimas da boa prática agrícola, a gente consegue aqui na região, tranquilamente, mesmo em condições de sequeiro, 6, 8 toneladas de milho por hectare. Desde que a janela de soja seja respeitada, se colhe a soja precoce e entre com o milho o mais cedo possível para pegar as chuvas ainda talvez de janeiro, até que a safra se prolonga de janeiro, fevereiro, março até abril, e aí, logicamente, ou às vezes a janela de janeiro, né, quando se colhe a soja em fevereiro, desculpe, a janela de fevereiro, aí março, abril e maio, já se colhe o milho aí com teto produtivo aí elevado, aproveitando as chuvas ainda, que aqui na região elas prolongam até abril, né, até o mês de abril. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Paranaíba. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e que todos tenham uma ótima manhã. Obrigado. Muito obrigado então ao professor Fernando Giuliatti, agrônomo, participando com a gente aqui hoje no Agro Paranaíba.